pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Rosângela Marques e hoje nós vamos aprender como utilizar a régua para medir e traçar linhas retas. Vamos comigo? Então, pessoal, a régua é um instrumento auxiliar no desenho geométrico e no desenho artístico. Ela serve para marcar lugares e serve também para traçar linhas retas. Na régua escolar, nós encontramos marcações de centímetros. Reparem só, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, representados pelas marcas grandes, pelas linhas grandes presentes na nossa régua. O centímetro é uma unidade de medida e ele é representado justamente pelo espaço entre uma marquinha grande e a outra marquinha grande. Esse espaço é o espaço de 1 centímetro. Ok? Se eu fosse marcar aqui na minha régua de 1 em 1 centímetro, eu marcaria 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí por diante. O espaço entre essas marquinhas é o espaço de 1 centímetro. Nós sempre começamos as medidas pela linha do zero, sempre por aqui. E antes da linha do zero, eu tenho sempre um pedacinho de régua aqui sobrando. Esse pedacinho de régua não é para utilizar na medida, é apenas para proteger a linha do zero, que é a linha mais importante da nossa régua, ok? Além das medidas dos centímetros, nós temos também marquinhas menores na nossa régua. Entre 1 centímetro e outro, nós temos essas marquinhas pequenininhas da nossa régua. O que elas representam? Elas representam os milímetros. Reparem só, o símbolo de centímetro é cm, o símbolo de milímetro é mm. Ok? Deixa eu puxar minha régua para cá. Reparem só, eu vou olhar aqui nesse espaço entre a linha do zero e a linha do 1. Reparem, eu tenho vários tracinhos pequenos que são os milímetros, não é? Então, vamos contar junto. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bem, se eu tenho 10 milímetros, eu tenho, na verdade, 1 centímetro. Aí eu pergunto a vocês o seguinte, por que será que essa linha aqui não é grande nem pequena? Ela não é grande como os centímetros e nem é tão pequenininha como os milímetros. Por que será? Vamos reparar o seguinte. Se nesse espaço eu tenho 10 milímetros, essa marquinha aqui, ela está representando a metade desse espaço. Repararam? Vamos ver quantos milímetros eu tenho até aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 não é metade de 10? Então, aqui eu tenho 5 milímetros, que é a metade de 1 centímetro. Então, vamos ver uma coisa aqui. Aqui eu tenho, aqui é o início da minha medida, na linha do zero. Até aqui eu não tenho 1 centímetro ainda, né? Se a unidade de medida da minha régua é o centímetro, eu tenho algum centímetro até aqui? Ainda não cheguei no 1. Então, eu tenho 0 centímetros. E eu andei até essa marquinha mediana 5 milímetros, então 0,5. Eu tenho 0,5 ou 0 centímetros e 5 milímetros. Aqui eu tenho 1 centímetro. Aqui eu tenho 1 centímetro e 5 milímetros. Aqui eu tenho 2 centímetros. Nessa marquinha
2 centímetros e 5 milímetros. Nossa unidade de medida é sempre o centímetro. 3 centímetros, 3 centímetros e 5 milímetros, 4 centímetros, 4 centímetros e 5 milímetros. O que acontece é que, como esse espaço aqui é a metade de 1 centímetro, eu posso ler também 4 centímetros e meio, 5 centímetros, 5 centímetros e meio, 6 centímetros, 6 centímetros e meio, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10. E por aí vai, tá? Na régua, eu ainda posso ler medidas menores aqui dos milímetros, né? Vamos ver aqui uma outra marcação. Deixa eu traçar essa reta aqui. E vamos dizer que essa reta começou na linha do 0 e terminou aqui na linha do... entre 4 centímetros e 5 centímetros. Vamos ver onde ela terminou. Qual a medida dessa nossa linha reta? Vamos ver. Bem, nossa unidade de medida é o centímetro. Eu já passei dos 4 centímetros, mas não cheguei no 5 ainda. Então, eu tenho, por enquanto, 4 centímetros, vírgula, por quê? Porque depois da vírgula eu vou colocar os milímetros. Quantos milímetros eu andei depois do 4? Eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu andei 6 milímetros. Então, essa medida, a medida dessa minha linha reta é de 4 centímetros e 6 milímetros. Ok? Mais uma aqui. Nessa minha linha reta, eu começo no 0 e vou terminar aqui nessa marquinha aqui. Vamos ver quanto mede essa minha linha reta. Bem, minha unidade de medida é o centímetro. Eu já passei de 9 centímetros, não cheguei no 10 ainda. Então, eu tenho 9 centímetros, vírgula. Quantos milímetros depois da vírgula? E depois do 9? 1, 2, 3. Então, eu tenho uma linha reta de 9 centímetros e 3 milímetros, ou 9,3. Observem vocês que a nossa régua escolar, essa que eu usei hoje, ela possui 30 centímetros de comprimento. Mas nós temos réguas maiores. Mas eu digo a vocês o seguinte, se a gente for trabalhar com extensões maiores, vale a pena investir em outro instrumento de medida que não a régua. Vale a pena usar a fita métrica ou uma trena, né? Porque reparem só, quando a gente passa dos 30 centímetros, vai 30, 40, 50, 60, chega a 100 centímetros, a gente já está formando um metro. O metro é uma outra unidade de medida, tá? Então, vejam só, 10 milímetros é igual a 1 centímetro. Então, eu tenho a unidade de medidas milímetro, a unidade de medidas centímetro. E se eu tiver 100 centímetros, eu vou ter 1 metro. Outra unidade de medida, já usada para extensões maiores, ok? Bem, por hoje é só, ficaremos por aqui. Estudamos, então, o sistema de medidas em centímetros presentes na nossa régua e aguardo o trabalho prático de vocês referente a esse assunto. Fiquem bem e nos encontramos na próxima aula.